senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim INSS. Hoje, sexta-feira 13. Se preparem, a bomba estourou e eu vou trazer para vocês muitas informações importantes relacionadas aos direitos dos aposentados, dos pensionistas, do INSS que você não pode perder. Meus amigos, se preparem, porque tem muita novidade chegando. Eu vou compartilhar cada uma delas aqui com vocês. Antes, eu queria só convidar rapidinho aqueles que ainda não são inscritos no canal a se inscreverem. Lembrando que o Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência social do país. E o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês podem ter acesso e talvez não conheçam. Informação é poder, informação é dinheiro quando se trata de benefícios do governo. Então já vão clicando aí se inscrever, vai deixando o like, porque eu vou trazer 5 notícias de utilidade pública aqui para vocês e vocês vão se surpreender, hein? Eu vou atualizá-las aqui agora. Vamos falar um pouquinho dessa sexta-feira 13. Aliás, você comemora a sexta-feira 13? Comenta aí. E é um dia bastante polêmico, né? Porque muita gente acha que é um dia de azar. Tem gente que acha que é coisas malignas. Tem gente que leva apenas como um dia cheio de histórias e curiosidades que nos fazem refletir, né? Então, primeiro começa, né? Porque o número 13 e a sexta-feira são diferentes. O número 13 é visto como especial há muito tempo. Em várias culturas, o número 12 era considerado perfeito, porque temos 12 meses no ano, 12 signos no zodíaco, 12 apóstolos de Jesus. Então, o número 13 parecia exagerado ou fora do comum, que levou as pessoas a associarem ele como azar. Já a sexta-feira foi um dia especial para muitas tradições religiosas. Na Bíblia, acredita-se que Jesus foi crucificado em uma sexta-feira e diz que na última ceia havia 13 pessoas à mesa, os 12 apóstolos e Jesus, o que reforçou a ideia de mais sorte. Uma das histórias mais curiosas vem da Europa. Em 1307, o rei da França, Filipe IV, ele mandou prender e matar os cavaleiros templários, um grupo de guerreiros religiosos muito poderosos. Isso aconteceu numa sexta-feira 13. Desde então, o dia ficou com fama de sombrio. Nos anos 1900, escritores e filmes ajudaram a espalhar essa ideia. Quem nunca ouviu falar do filme Sexta-feira 13, aquele de terror, ele reforçou o mistério em torno desses dados. Muitas superstições sobre Sexta-feira 13 surgiram ao longo do tempo. Alguns dizem que é um dia para evitar passar por baixo de escada, cruzar com gatos pretos, o que é injusto, né? Os gatinhos, vocês não acham? Ou começar algo novo, como uma viagem ou um negócio. Mas também existem boas notícias. Algumas culturas veem o 13 como o número da sorte e até associação à prosperidade. Então é importante, né? Calendário especial também, é uma curiosidade para lembrar. Calendário especial, toda vez que o mês começa num domingo, teremos uma sexta-feira 13. Sabia disso? Hotéis e prédios. Em muitos lugares do mundo, o 13 é tão famoso que alguns prédios até pulam o 13º andar. Vai direto do 12 para o 14. Sorte ou azar? No Japão, o número 13 é considerado da sorte. Na Itália, eles associam azar ao número 17 e não aos 13. Viram como é cultural, gente? Então, no fundo, sexta-feira 13 é só mais um dia como qualquer outro. O que importa é o que a gente acredita e faz dele. Superstições são divertidas, mas a sorte mesmo está no nosso esforço, na alegria que colocamos na vida. E que tal usar essa sexta-feira 13 como um dia para contar histórias, rir das lendas e atrair boas energias, né? Lembre-se, a melhor sorte que podemos ter é viver rodeados de amigos, famílias, pessoas que nos fazem bem. E como estamos aqui hoje. Vamos lá então para as notícias? Começar essa sexta-feira agitada. Não esqueça de seguir nossa página no Facebook. O Alô INSS está nas principais redes sociais, pronto para levar a informação onde você estiver. E lá no Face a gente tem um grupo de apoio para tirar dúvida entre os inscritos. Então eu espero por você, tudo bem? Bom, gente, olha só, claro que não poderia faltar a nossa charada do dia, né? E a charada de hoje, o que é? Tem barba e não é bode, tem dente e não morde. Você sabe o que é? Responde aí pra mim que já vou trazer a resposta, lembrando que a charada é mais do que entretenimento, charada é qualidade de vida. Já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de doenças mentais como o próprio Alzheimer. Por isso, gente, eu sempre falo para vocês participarem por vocês, pela sua saúde mental e deixar a sua charada também, né? Pois todos os dias nossa equipe lê aqui os comentários, todo mundo que deixa a charada
é lida e uma é selecionada para ser colocada aqui no canal. Quem sabe amanhã é a sua charada, é o seu nome sendo selecionado, contribuindo aqui com a saúde e o bem-estar dos aposentados e pensionistas. Então eu espero aí ansiosamente também pela sua charada, combinado? Agora eu quero trazer para vocês aqui, quem precisa de empréstimo pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito. A gente faz toda intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online, seguro, de graça. Então quem precisar, gente, chama, não tenha medo de chamar. Chame nossa equipe. Nosso canal está aqui para dar esse suporte gratuito para você. Tem muita gente, infelizmente, caindo em golpe. Por isso que o nosso canal, né, começou a fazer essas intermediações bancárias para ajudá-los, para que você não seja a próxima vítima de golpe, igual muita gente, infelizmente, está sendo. Então, se você não quer correr risco de cair em golpe, é só chamar a nossa equipe quando precisar de crédito, que a gente vai intermediar a sua proposta junto ao banco. E eu quero ver quem é que vai conseguir aplicar golpe em você com a equipe do Alô INSS fazendo essa intermediação gratuita. Porque você não tem que pagar nada para ninguém, repassar valor nenhum para ninguém. Tudo bem? Então, recado foi dado. Agora vamos falar a respeito de uma proposta que isenta o 13º salário do imposto de renda. Gente, temos que falar disso aqui porque isso aqui vai aumentar o seu rendimento em relação ao 13º salário. O 13º é um direito trabalhista e ele, assim como o salário do mês, tem incidência, tanto a incidência do imposto de renda quanto a incidência do INSS para aqueles que trabalham, né, regime CLT, que tem que ter obrigação, né, de contribuição previdenciária. Mas tem um projeto, uma discussão que ocorre na Câmara dos Deputados, que é a discussão acerca do projeto de lei 635 de 2021, que determina que o 13º salário ou gratificação natalina será isento do imposto de renda da pessoa física e também da contribuição previdenciária. O texto está em análise na Câmara dos Deputados. O 13º salário é um direito trabalhista garantido pela Constituição, no artigo 7º do inciso 8. O mandamento constitucional tem por objetivo proporcionar a percepção da chamada gratificação natalina de forma integral, sem tributação ou desconto. Sabe quem afirmou isso? O autor da proposta. E o autor é o deputado federal Pedro Lucas Fernandes. Ele é do PTB do Maranhão. E ele trouxe aqui a legislação e refletindo um pouco quando você entende, quando você interpreta a legislação, que tem que interpretar. É que geralmente a gente percebe que no Brasil eles metem um louco quando a gente fala dos nossos direitos, né? Não é bem isso, mas a interpretação tá aqui. E aí ele trouxe isso. Olha, o mandamento constitucional ele fala que é de forma integral. Então, de forma integral, entende-se, já que a lei fala isso, que não deve ter descontos, porque é uma gratificação natalina, né? Então não deve ser considerado como seu salário, não deve ter as mesmas tributações que um salário. O que vocês pensam a respeito disso? Vocês concordam com o autor ou não? E aí o que acontece, né? Tá bom, Ana, eu entendi, mas o que acontece agora? Acontece que nós estamos acompanhando a evolução desse projeto de lei para poder trazer para vocês, porque ele é um projeto que vai trazer mais dignidade, já que aumenta a renda. Quem vai ter impacto, caso ele seja aprovado, são aquelas pessoas que hoje pagam imposto de renda. Quem não paga imposto de renda não vai sentir nenhuma mudança, porque você não paga, então não vai interferir. Mas se um dia sua renda vier a aumentar, aí sim você será impactado. Porque enquanto você pagará o imposto ali todo mês sobre o seu salário, pelo menos do 13º, você saberá que receberá de forma integral, sem precisar pagar esse imposto que você já paga todo mês do seu pagamento, do seu salário. Então é algo bom para todo o Brasil, para todas as pessoas que de fato trabalham ou são aposentados ou recebem benefícios. E aqui mostra, se for aprovado, tem um texto que ele fez dentro do projeto explicando como que ficará a lei. Caso seja aprovado, tá aqui, ó, o que vai acontecer, né? Estabelece que o 13º salário, previsto em lei, fique isento do imposto de renda e não integre o salário de contribuição para efeito de cobrança da contribuição social do empregado. Ele passaria a vigorar a partir da publicação da lei e beneficiaria a todos, aposentados, pensionistas, trabalhadores, né, CLT. Então,
todo mundo seria beneficiado por essa lei. Olha que fantástico, como seria incrível, gente. Olha como temos que lutar por projetos como esse, que podem trazer essa melhoria na renda aí de vocês. Esse é ótimo. Tem gente que tem desconto e desconto alto no imposto de renda. Então seria fantástico ter essa isenção. Aqui ele fala então, né, que o mandamento constitucional tem por objetivo proporcionar aos trabalhadores e aposentados a percepção da chamada gratificação natalina de forma integral, sem tributação ou desconto, para que possam ter uma efetiva melhora de sua condição social. E por isso ele apresentou o projeto, a gente está acompanhando, olha o projeto aqui na tela para você acompanhar junto com a gente. O projeto aqui, 631 de 2021, foi apensado a outros projetos que tratam do mesmo tema e que vão ser apreciados juntos, já que fala do mesmo tema, não precisa votar individualmente cada um, né? E ele é um projeto que está, como vocês viram aqui na tela, aguardando. Ana, o que esse projeto está aguardando? Boa vontade política, né? Ele está aguardando designação de relator na Comissão de Administração e Serviço Público. E já tem um tempo que está aguardando. Mas tudo que a gente sabe que é para beneficiar o trabalhador, o Congresso faz essa demora. Faz esse corpo mole. Por isso, gente, temos que vigiar e monitorar bem quem a gente vota. Porque olha só, cadê os deputados defendendo, pressionando, pedindo agilidade? Quando é para aumentar o salário deles, eles votam à noite, na calada da noite. Para a mídia, a imprensa, ninguém ficar em cima vendo ou noticiando aquilo, né? Agora, quando é para o povo, é toda essa demora, como a gente está vendo nesse próprio projeto, até mesmo porque o projeto é de 2021 e ainda não foi aprovado, ainda está em tramitação e tem outras comissões ainda para passar. Então a gente percebe que o povo nunca foi prioridade desse Congresso. Então o povo precisa agir, o povo precisa lutar. Porque se vocês não lutam, gente, não fiquem esperando o político lutar por vocês porque eles são bonzinhos, não, que isso não existe, eles lutam pelo deles. Cada um luta pelo seu, o jogo é assim. Por isso que a gente sempre convida vocês a lutarem por projetos que vocês acreditam, que vocês têm interesse, que pode melhorar a vida de vocês, por causa disso. Ok? Agora, eu vou trazer aqui mais uma informação para vocês. Então, a gente falou desse projeto importante, vamos acompanhar. Esperamos aí a ajuda dos parlamentares para poder aprovar, né, o mais rápido possível, porque ele vem trazer uma melhoria de vida para todos vocês. Então a gente espera que realmente aconteça rápido. Mas agora vamos falar aqui, gente, a respeito de algumas notícias rápidas que eu gostaria que vocês tivessem conhecimento. Primeiro, vamos falar do Senado, que aprova a alíquota zero para importação de medicamentos. Olha só, o plenário do Senado aprovou um projeto de lei que permite ao Ministério da Fazenda zerar as alíquotas do imposto de importação para medicamentos do regime de tributação simplificada. O limite para isenção é de $10.000, cerca de R$57 mil, para importação por pessoa física para uso próprio ou individual. A matéria foi à sanção, aprovado pela Câmara dos Deputados em outubro, o projeto de lei 3.449 de 2024, do deputado José Guimarães, incorpora o texto das medidas provisórias 1.236 e 1.271 de 2024 sobre o tema de tributação simplificada e da medida provisória 1.249 de 2024 sobre o programa Mover. O relator, senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, apresentou um parecer favorável à proposta. Ele rejeitou todas as emendas apresentadas e optamos por rejeitar todas as emendas para que o projeto não tenha que retornar para a Câmara dos Deputados, uma vez que sua aprovação demanda urgência e consequente positivação em lei, justificou Cid. E a medida provisória 1.236 de 2024 foi publicada após a sanção da Lei 14.902 de 2024, que mudou as alíquotas para bens importados por pessoas físicas, mas acabou perdendo a validade. No entanto, já foi regulamentada pela Portaria Federal 1086 de 2024 do Ministério da Fazenda, prevendo que o mecanismo de cobrança definido pela lei valerá apenas para empresas participantes do programa Remessa Conforme. E o Remessa Conforme foi criado em 2023, previa isenção do imposto de importação para produtos de até $50. No entanto, com a nova lei, essa faixa de preço passou a ser tributada também, incluindo medicamentos. Segundo, gente, é o fim de fiança por violência doméstica.
crime inafiançável. A comissão aprovou o fim da fiança para a lesão corporal por violência doméstica. Comissão dos Direitos Humanos aprovou o projeto que torna inafiançável o crime de lesão corporal praticado em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, que é o projeto de lei 1168 de 2024. Com isso, o agressor não poderá obter a liberdade provisória por meio de pagamento de fiança. O texto agora seguiu para análise terminativa da Comissão de Constituição e Justiça, que é a CCJ. A proposta é do senador Jorge Seif, do PL, e recebeu parecer favorável do senador Márcio Bittar, do União do Acre, sem alterações. Durante a reunião da CDH, o relatório foi lido pela senadora Damares Alves, do Republicanos, e segundo ela, o projeto vai contribuir para combater a escalada de violência contra as mulheres. Não são poucos os casos de mulheres que, após a soltura de seus agressores em razão do pagamento de fiança, voltam a sofrer atos de violência e são por eles lamentavelmente vencidas. É inadmissível que o Estado falhe dessa forma à custa das vidas de suas cidadãs, disse Damares. Então o projeto altera o Código do Processo Penal de 1941. Esse Código Penal precisa passar por uma reforma mesmo, né? Onde já constam como crimes inafiançáveis, por exemplo, racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo. Na prática a gente sabe que não funciona, né? Mas na teoria tá ali. Atualmente o crime de feminicídio também é inafiançável, pois é considerado um crime hediondo. E o relatório de Bittar aponta dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que estimou um crescimento de 9,8% das agressões em contexto de violência doméstica em 2023 com relação ao ano anterior. Mais de 258 mil mulheres foram vítimas do crime, segundo o Fórum, e os dados são obtidos de secretarias de segurança pública estaduais, das polícias civis, militares e federal, entre outras fontes oficiais de segurança pública. Terceira notícia, aprovado, tráfico de pessoas poderá se tornar crime hediondo em qualquer hipótese. Demorou, né? Tem coisa que demora tanto no Brasil que eu não entendo. Vocês pensam dessa forma também? Aprovado na CCJ, o projeto terá ainda votação suplementar e, se não houver recurso para votação em plenário, seguirá para a Câmara. Proposta que classifica o tráfico de pessoas de um modo geral como crime hediondo foi aprovado também na Comissão CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. O texto apresentado pelo senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, recebeu parecer favorável do senador Flávio Bolsonaro, que também é do PL do Rio de Janeiro, que foi lido pelo senador Jorge Seif, que também é do PL de Santa Catarina, e o projeto de lei 1558, em 2024, deverá passar por uma segunda votação na comissão. Se aprovado e não houver recurso para votação em plenário, seguirá direto para a Câmara dos Deputados. O projeto altera a lei de crimes hediondos, que hoje classifica como crime hediondo o tráfico apenas de crianças e adolescentes, para determinar que o tráfico de toda e qualquer pessoa seja tratado como crime hediondo. O senador Marinho argumenta que é necessário proteger outros grupos potencialmente afetados pelo tráfico de pessoas, como adultos, idosos, pessoas com deficiência. Ele entende que o criminoso que se dispõe a praticar esse tipo de atrocidade precisa ser sentenciado de forma dura para evitar a sensação de impunidade perante a sociedade. E apesar da nossa legislação já prevê o crime de tráfico de pessoas, eu tive a oportunidade de recentemente ter acesso a alguns dados e conhecer alguns casos que me impactaram de forma peculiar. A maneira que essas organizações trabalham dentro do território nacional é de uma forma subterrânea, pouco publicizada. Eles capturam jovens, crianças, pessoas que têm fragilidade do ponto de vista econômico e social e fazem o verdadeiro tráfico da era moderna, tanto para a questão sexual quanto para o trabalho braçal, em até outros países de outros continentes. E o senador Magno Malta elogiou a iniciativa, prestou testemunho pessoal sobre o tema. Ele, que foi presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedofilia, disse que viu os 3 irmãos de sua filha adotiva sendo levadas por um casal italiano com aval de um juiz. E segundo o senador, eles teriam sido vendidos e abusados. Relatou que o casal foi preso, o juiz foi punido com o afastamento de suas atividades e com aposentadoria. E as crianças estão hoje passando por dificuldades naquele país. Então olha o absurdo, né, gente? Mas tá aí, tá? Essas 3 leis, todas aprovadas, assim, 3 leis não, 3 projetos, todos aprovados na semana passada em etapa final, e vamos acompanhar para poder fazer jus. Agora, charge do dia, momento de reflexão e interação, olha só. Poder de compra do salário mínimo. Se ainda estiver entre nós, por favor, se manifeste. Gente, enquanto o poder de compra do salário mínimo desaparece, a falta de reajuste reais deixa os trabalhadores cada vez mais distantes da realidade. Com essa nova do governo de limitar um pagamento que já é baixo, piora mais ainda a situação do povo
brasileiro, não é mesmo? Aqui mostra, né, que se ainda existir esse poder de compra, ele tem que se manifestar o mais rápido possível. Mas sabemos que ele está se esvaziando e o governo tem a intenção de diminuir mais ainda. Comenta aí, qual a sua opinião sobre o que o governo está fazendo, a proposta do governo referente ao salário mínimo? Comenta aí. Enquanto você comenta, pagamentos de dezembro. Gente, dia 20 começa a liberar os pagamentos do mês de dezembro para vocês. E quem recebe benefício até um salário mínimo, NIS Final 1 liberado dia 20 de dezembro, NIS Final 2, 23 de dezembro, NIS Final 3, 26 de dezembro, NIS Final 4, 27 de dezembro, NIS Final 5, 30 de dezembro, NIS Final 6, 2 de janeiro, NIS Final 7, 3 de janeiro, NIS Final 8, 6 de janeiro, NIS Final 9, 7 de janeiro, NIS Final 0, 8 de janeiro, concluindo o calendário de pagamento do INSS a todos os beneficiários que precisam de benefícios aí da Previdência e foram aprovados, né? Já quem ganha acima de um salário mínimo, o calendário é só no ano que vem. Então, vocês vão receber o salário desse mês de dezembro, ainda com o salário antigo, né, desse mês, desse ano, a partir do dia 2 de janeiro. Então, 2 de janeiro será pago para o NIS Final 1 e 6, 3 de janeiro, NIS Final 2 e 7, 6 de janeiro, NIS Final 3 e 8, 7 de janeiro, NIS Final 4 e 9, 8 de janeiro, NIS Final 5 e 0, concluindo o calendário de pagamento do INSS a todos os beneficiários da Previdência Social. E agora, gente, eu quero falar aí quem precisa de óculos. Gente, você pode passar seu Natal com óculos, sabia? Porque eu vou deixar aqui o contato do senhor Joel para vocês. O telefone dele é o DDD 11, número 987635839. O senhor Joel, ele é um aposentado, gente, é um idoso, que ele vende óculos a vida toda. E agora que ele se aposentou, ele vem ajudando os aposentados, né? Por quê? Porque ele sabe a dificuldade do poder de compra do aposentado. Então ele consegue aí, com contato com fabricantes, e consegue preços justos, com o que você vai ter de qualidade. Então você vai ter qualidade e preço justo. Ele é de São Paulo, ele atende São Paulo, mas ele também atende várias outras regiões fora de São Paulo, outros estados. Então, o que eu peço? Você que tem a receita do oftalmo, você já sabe qual é o grau de lente que você precisa, você tem o relatório aí. O que você vai fazer? Você vai pegar esse seu relatório, né, essa sua receita, vai enviar para o seu Joel através do telefone DDD 11, número 987635839 e pedir uma cotação. Ele vai cotar, vai te dar as melhores opções. Se você tiver interesse, você pode fechar com ele e ele vai enviar para você, tá? Ele vai te enviar modelos, ele vai enviar tudo que você precisa, vai te orientar, tirar dúvidas. Então aproveite e fala com o seu Joel. Eu comprei meus óculos com ele e eu super indico, tudo bem? Agora, vamos falar da revisão da vida toda? Gente, os ministros do STF, Nunes Marques, intimou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma reviravolta na revisão da vida toda. E ao se manifestar em uma ação que trata da revisão da vida toda do INSS, né, o ministro também convocou, além do Lula, ele convocou aqui os presidentes, gente, sabe de quem? Os presidentes do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, e o da Câmara, que é o Arthur Lira. É isso mesmo. Então aqui a gente percebe, né, uma reviravolta no STF. Porque o STF havia mantido a decisão que definiu que o segurado não pode escolher cálculo mais benéfico para a aposentadoria, só que numa reviravolta, eles convocaram os presidentes dos poderes, o presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado. O despacho veio depois de um recurso apresentado pela CNTM, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Então, gente, no final de setembro, o STF já havia rejeitado 2 recursos na mesma ação, um dos quais apresentado pela CNTM contra a decisão da Corte que inviabilizou o mecanismo. Depois do julgamento desfavorável, a Confederação opôs novos embargos. Esse tipo de recurso serve para esclarecer algum ponto do julgamento. E no documento, a entidade voltou a questionar a decisão da Corte de março desse ano, quando a tese da revisão da vida toda foi derrubada pelos ministros, mudando o entendimento do próprio STF, que foi de 2022. Então a gente vê aí que a revisão da vida toda é um caso que foi aprovado pelo STF, mas que agora pode sofrer uma grande reviravolta. A gente vai acompanhar, claro, né, a respeito desse tema, mas só para vocês entenderem, os beneficiários do INSS antes de 99
ele pede o quê? Para ser usada a regra de transição, que considera 80% dos maiores salários ao longo da vida, com exceção dos salários anteriores de 94. Então, eles pedem que aqueles que começaram a contribuir antes de 94 possam, se assim vê que é mais benéfico, incluir as contribuições da vida toda, né? O que hoje não é permitido pela lei. E aí, gente, o impacto da revisão, segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias, seria de 480 bilhões, em um cenário em que todos os beneficiários revisassem o cálculo. Só que o Carlos Lupe, ele afirmou que os gastos estimados foram em um chutômetro. E a gente sabe que não é todo mundo que tem direito. É só aqueles aposentados que, de fato, tiveram valores muito danificados com a nova lei de 99 e que estão dentro do período de decadência de 10 anos. Então, já foi levantado um cálculo pela a oposição do INSS, mostrando que seria um gasto que não chegaria nem ao fundão eleitoral de 5 bilhões. Então, percebe? Então, vamos ver o que vai acontecer, mas podemos sofrer reviravolta. Eu acredito que isso vai ficar só para o ano que vem, mas podemos acompanhar e ver se ainda, antes do recesso, quem sabe o STF decida colocar em votação logo e resolver esse problema para a gente já ter logo a resposta se sim ou não sobre a revisão da vida toda, não é mesmo? E para encerrar o boletim de hoje, vamos falar da nova regra que pode tirar 110 bilhões de reais das aposentadorias. Aposentados, pensionistas, beneficiários dos programas sociais vinculados ao salário mínimo podem arcar com a maior parte do corte de gastos anunciado pelo governo federal, porque ele quer cortar de você pobre, ele quer cortar do salário mínimo. Pela proposta da equipe econômica, a nova regra limita o crescimento do salário mínimo a uma economia de 109 bilhões entre 2025 e 2030. Isso equivale a 1/3 da expectativa total de economia de dinheiro público no período, que seria 327 bilhões, né? Ou seja, para cada R$3 poupados com o pacote, R$1 seria sobre o pagamento de aposentadorias, pensões e benefícios sociais. Atualmente, o salário mínimo é 1.412. Ano que vem, a partir de 1º de janeiro, a projeção é que o salário mínimo cresça, mas fique R$6 menor, que seria R$1.515 com o novo formato, e se não fosse isso, pela lei atual, o salário mínimo será em torno de R$1.521. Então, gente, o governo quer limitar, na verdade, o salário mínimo. Ele quer limitar acima da inflação 2,5% no máximo de aumento. Isso vai fazer, em alguns anos, vocês perderem dinheiro, porque no caso de 2025, o PIB de 2023 cresceu 2,9%, mas pela regra do governo limitaria 2,5%. Então é isso que está sendo repercutido, porque o governo falou que não iria tirar do salário mínimo, mas não é o que está sendo apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então a gente vai acompanhar para ver o que vai acontecer com o Congresso em relação a esse assunto. E respondendo a charada do Dil, que é tem Barbie, não é bode, tem dente, não morde, resposta é o milho. Um beijo para você que acertou, para você que chutou, para você que comentou, para você que errou. Obrigada pela participação. Comenta aí se você acertou, se você errou. Esse foi o boletim de hoje. Eu espero vocês na live hoje à tarde. Uma feliz sexta-feira 13, que seja abençoada, cheia de amor, bênção, sorte, felicidade e abundância na vida de vocês. E até o próximo encontro. Beijo grande.